trabalhando em outros lugares. Mas quando eu tenho pessoas que eu tenho que atrair para trabalhar em determinados lugares, eu tenho que trabalhar essas modificações. Então eu dou uma remuneração a mais para quem trabalha lá naquele local, para eu poder atrair mais dele. Aí eu vou ter um médico conseguindo trabalhar lá e em determinados lugares onde eu tenho dificuldade em repor o médico, aí eu procuro dar um aumento temporário para que quando ele para aquilo não gerar um aumento salarial, vamos dizer assim, que a justiça amanhã depois interprete como incorporação ao salário. Então eu crio mecanismos para poder compensar essas dificuldades regionais. Que tipo de aumento é esse? A gente cria um adicional. Então eu pesquiso, por exemplo, aqui o médico ganha, na CACIF, vamos dizer que ganha R$5.000, dependendo do tipo de especialidade dele. Aí eu verifico que os médicos lá em Salvador... Planaltina. Hã? Em Planaltina, que é outro estado. Não. É Bahia. Vamos pra Bahia, que é melhor. Planaltina, pô. Lá em Salvador, os médicos não estão ficando, eles estão entrando, a rotatividade turnover, é chique falar, né? Turnover. A rotatividade dos médicos lá é muito alta, a gente não consegue manter os médicos trabalhando, porque ele começa a trabalhar lá depois de formado. Quando ele já está com uma experiênciazinha, ele passa no concurso e sai. Aí eu vou verificar que a minha pesquisa salarial mostrou que lá eles ganham 6 mil e eu pago 5 mil. O que eu vou fazer? Eu vou criar um adicional para quem vai trabalhar lá naquele local de R$1.000, justamente para equiparar ele ao salário lá daquela localidade. Então, essa forma desse adicional que ele quer saber, como é que ele vai esse adicional? Se for junto com o salário, ele vai incorporar o salário e vai ficar junto com o salário e no final dessa carreira dele vai ser tomado como 6 mil. Isso. Então como é que a gente pode integralizar esse dinheiro para que não seja caracterizado como... Qual o benefício é esse, salário? no caso? Qual esse benefício? Vai aumentar uma o quê? alimentação? O que é? A gente pode aumentar, a gente aumenta não como benefício, a gente dá um valor, cria lá um valor temporário para diferencial de mercado, por exemplo. E aí a gente faz lá um parecer com a área jurídica da empresa, que vai verificar na jurisprudência se aquilo não vai onerar futuramente, né? E aí eles dão um parecer favorável e os riscos são mínimos, e aí a gente faz para a diretoria e a diretoria aprova. Então a gente agrega aquilo ali todos os meses, não como um salário, mas como uma remuneração. A diretoria está aprovada. Quando a gente tirar isso, não vai gerar problema. Tem mais uma pergunta. Dependendo do número de funcionários que você tem na Bahia, de Brasília, não é mais interessante aumentar o salário do de Brasília para equiparar? Para equiparar? No caso, da Bahia ganha o salário, a média de salário é 6 mil, daqui de Brasília é 5. Sim. E seria mais interessante se aumentar o de Brasília para 6, para equiparar um com o outro? Para eles seria, né? Mas para nós... Para vocês não. Por quê? Porque eu não posso aumentar o custo desnecessariamente. Tá, mas Se eu tenho uma boa atratividade com 5 mil, para que eu vou aumentar para 6 mil? No caso, na Bahia, se você tem mais funcionários lá, se você vai ter que criar essa manobra que você acabou de falar, para aumentar o salário dele de outra forma, não seria mais fácil você aumentar o de Brasília, sendo que aqui em Brasília são menos funcionários, se fosse menos funcionário, no caso, em Brasília? Mas eu acho não pela desnecessário, né? Não ser necessário. Eu tenho que focar onde eu tenho dificuldade para repor. Porque lá tem dificuldade, então tem que ser um salário maior, de uma maneira ou outra. Pessoal, para eu saber até onde, qual é o tempo restante para nós. Consegue, não tem problema não. Até 10 horas. Que até às 10. Tem o quê? 10 minutos. 10 minutos, 9 Até minutos. às 10? Beleza, você tem mais 10. Tranquilo. Tá? Eu queria fazer só um outro arremate em relação à nossa prática.
problemas que a gente tem em relação a cargos e salários, que são as descrições de cargos. O problema que nós temos que a CACI ainda é uma empresa que está se estruturando, como não se faz isso do dia para a noite. Nós temos um trabalho que foi iniciado numa consultoria em 2008, e nós temos ainda vários cargos que ainda não têm a descrição adequadamente ajustada. Nós temos 90 descrições de cargos diferentes. Nós temos 90 tipos de cargos diferentes. Então nós temos que ter 90 descrições de cargos publicadas internamente no sistema de documentação da CACI, que é no manual que vocês falaram. Marcelo, qual é o método de descrição que vocês fazem? Nosso método de descrição, ele ainda é o método mais antigo, que ele trata de tarefas, ele não traz as competências ainda. Ele trata mais das tarefas. O que faz um analista de estratégia organizacional júnior, qual as responsabilidades que ele tem, o que faz um analista de estratégia organizacional pleno e um sênior. Então, ele dá o degrau em termos de responsabilidades. Um operacionaliza, o outro organiza e o outro gerencia, por exemplo, um projeto. Então, a gente trabalha mais ainda no aspecto mais antigo, que é tarefas, atividades. Nós estamos iniciando um processo de mapeamento de competências organizacionais, onde a gente vai trabalhar os chás, né, que vocês citaram aqui, e aí nós vamos trabalhar as duas questões ao mesmo tempo, para que no futuro a gente possa ter uma avaliação de desempenho vinculada às competências, e também que a gente possa ter depois até uma remuneração diferenciada por atingimento de metas de competência, que a gente já tem no Banco do Brasil, mas ainda não tem na CACI, porque a CACI é uma empresa menos modernizada, né? Para nós fazermos as seleções, os processos seletivos, tanto externos quanto internos, nós usamos a descrição do cargo para fazer a definição de pré-requisitos e requisitos desejáveis, mas a gente, quando faz a avaliação comportamental, a gente usa algumas coisas que as competências trabalham, que são as habilidades e algumas atitudes, né? Mas a parte de conhecimentos a gente usa mais na pontuação curricular. Você disse aí que existem alguns cargos que estão no projeto. E existe essa possibilidade de o cara estar exercendo a função, recebendo, tranquilo, mas já tem a política de cargos na empresa. Só que está uma pessoa com um projeto do cargo dele ainda em andamento. E ele pode estar exercendo essa função sem esse cargo ter sido terminado e aplicado? Pode, porque ele está abrigado no contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho, que a gente sabe que é baseado na CLT, né? Então ele abriga qualquer contrato de trabalho. Por isso que a gente sabe que não há hoje em dia muitas empresas, principalmente pequenas e médias, que tenham essa organização de cargos e salários. Para todo mundo, né? Por isso que a gente está aqui, né? Ou seja, vocês estão querendo ir para o mercado para preencher uma lacuna de mercado. Ou seja, quando que eu, dono de um supermercadinho ali, né, que tem ali 15 funcionários, vou ficar me preocupando em fazer descrições de cargos e tal? Eu boto todo mundo no contrato de experiência, depois da experiência ele vira por prazo indeterminado, e se o cara não tiver, ela vai aumentando. Se ela não fizer isso, ela começa a dar problema como a peça aqui, né? Então a gente sabe que quando eu tenho lá uma empresa organizada como a CACI, algumas de 90 nós temos ainda 30 não publicadas, mas elas já existem. Mas já são aplicadas antes de ser publicadas? Já são aplicadas antes de ser publicadas. Não influencia em nada. Não influencia em nada. Claro, pode gerar algum risco se eu tiver um desvio de função. Por exemplo, se amanhã depois o juiz me chamar como empresa e disser assim, olha, o Pedro Henrique está dizendo que trabalhou, né?
Trabalha onde? Nem fala dos estagiários, só fala dos estagiários. O cara gosta de estagiário. Vamos fazer um parênteses. Estagiário não tem Não é gente. contrato de trabalho igual ao da Cassi. Né? Estagiário não é gente. O estagiário, Você não te conhece. apesar de muitas empresas, né, fazerem os estagiários, Os trabalhos fazerem trabalhos dos outros, né? Espero que a Cassi não esteja fazendo isso. Ah, só pega café. Compra lanche. O contrato de trabalho, ele é assim, você e a Cassi. Né? O estágio não, o estágio tem uma escola, né? uma universidade, né? Tem um intermediador, que é às vezes é o CIE, né? Mas não necessariamente precisa existir se tiver um convênio direto com a faculdade. E tem uma empresa, ou seja, ele está ali estagiando para ele entrar no mercado de trabalho, né? Para ele entrar num contrato de experiência numa empresa. Então, a situação dele é diferenciada, mas, cara, ele já vive ele já presencia a cultura organizacional, né? Ele já verifica as carreiras que ele pode seguir lá dentro. Ele está vivenciando. As empresas também pegam o estagiário. Geralmente vai preparar aquele estagiário. Às vezes hoje em dia sim, no recrutamento e seleção a gente aceita o estagiário para participar de processos seletivos e pega a experiência que ele teve no estágio como requisito. Tá? Então, não sei quanto tempo você está estagiando lá, né? Mas, olha, ó, já pega o contato. Se houver uma distância entre aquilo que a pessoa faz e aquilo que é a descrição do cargo dele, ele pode ser chamado, a empresa pode ser chamada pelo juiz e dizer, escuta, o cara fazia tal coisa. E aqui você tem como comprovar que isso aqui é legal, ou seja, tem um contrato que embasa isso, aí eu vou mostrar, não, a descrição do cargo dele era essa. Não estava publicada, mas era essa. Era essa, ele fazia outras funções. E outras pessoas que fazem o mesmo cargo, que têm o mesmo cargo, fazem as mesmas coisas que ele. Então, eu não estou infringindo nenhuma